E o Senhor Jesus Cristo depois falou para ela: vai, e você está curado desse teu mal. Ela não morreu de hemorragia, mas ela adquiriu uma outra doença, ou a velhice. Ela não morreu mais de hemorragia, mas ela adquiriu uma outra, ou a velhice. Então, qual era a necessidade maior? A cura da alma e não a cura do corpo, porque a cura das pernas poderia resolver o problema de andar, mas ele ia adquirir uma outra. Mas quando o pecado é perdoado, quando os pecados são perdoados, o problema eterno é resolvido. Ele pode ficar doente, ele pode morrer, mas ele não perde mais a salvação. Ele está garantido junto de Deus para todo sempre. O maior problema seu é o pecado. O pecado fez Deus sofrer. Não pensem vocês que foi com alegria que o Senhor Deus chegou lá perto onde estava Adão e Eva escondidos e falou: Adão, onde você está? Deve ser com muita dor no coração de Deus que ele fez aquela pergunta para Adão. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir a confissão da boca de Adão: Adão, onde você está? Adão estava escondido. O pecado fez Deus sofrer. O pecado fez com que Deus ordenasse aos homens da antiga aliança que um animal inocente fosse morto para amenizar o problema do pecado de cada um dentro daquela família inteira. E quantos animais morriam? E no ano seguinte morriam novamente. E foram morrendo muitos animais. Era uma figura do Cordeiro de Deus que um dia tiraria o pecado do mundo. O pecado fez o Senhor Deus providenciar um Salvador. O pecado fez o Senhor Deus ir atrás do pecador, vir atrás de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas 19: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para isso. Ele não veio apenas por causa da paralisia, ele veio acima de tudo por causa do perdão, da salvação, da vida eterna. Há um interesse muito grande do Senhor Jesus Cristo em salvar pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, quando viu aqueles quatro descendo com aquele paralítico, ele viu naquele homem a oportunidade de salvá-lo. Ele viu a fé daquele homem nele. Ele disse: perdoados estão os teus pecados, filho. Ele não precisava falar nada. Só o fato de ele chegar na frente do Senhor Jesus Cristo, só o fato de ele correr o risco de cair lá de cima e se quebrar todo, só o fato de ele permitir chegar na frente do Senhor Jesus, já estava dizendo com alto e bom som: eu estou aqui, Senhor, faça por mim que eu não posso fazer. E o Senhor então perdoou os seus pecados. E tinha algumas pessoas ali achando que era uma blasfêmia e dizendo: que blasfêmia é essa? Só Deus pode perdoar pecados? E o Senhor Jesus Cristo disse para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e toma a tua cama e anda? E o Senhor Jesus deu um nó naqueles homens, na boca deles. Aqueles homens entraram em parafuso. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vocês querem saber? Para mim tanto faz. Ou qual é mais fácil dizer? Não é o problema para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus também é Deus. Em João 10:31 ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Falando para o Filipe. E aquele homem pegou o seu leito e colocou no seu ombro e foi para a sua casa. Aquele homem venceu. Aquele homem saiu carregando aquilo do qual ele dependia. Aquele homem colocou nas suas costas aquilo que ele dependia debaixo dele. Quando o Senhor Jesus Cristo perdoa, o trabalho é completo, a obra é completa, a obra é perfeita. Quando o Senhor Jesus Cristo perdoa uma pessoa que confia nele, ele perdoa para sempre, ele dá força para essa pessoa caminhar e vencer daquilo de que ela era tanto dependente. Ele dependia daquela cama, mas agora aquela cama depende dele. Veja que diferença, que mudança o Senhor Jesus Cristo fez. E que mudança Ele pode fazer em você. Quem sabe você é dependente do pecado, vive na escravidão do pecado, na escravidão de pensamentos indevidos.
na escravidão da dependência química, vive numa escravidão da prostituição, seja na prática ou na mente, vive mergulhado e mergulhado no pecado todos os dias, vive sem paz com Deus, vive com a mente cauterizada, vive com o coração amargurado, coloca a cabeça no travesseiro e demora para dormir, e quando dorme, quando acorda, tem medo do arrebatamento, tem medo da morte, e tem medo de que quando o Senhor Jesus Cristo vier, você vai ficar. Tem medo de tudo, da vida e da morte, e de Deus e do arrebatamento. Aquele homem, eu fico imaginando, ele chegou na casa dele com aquela cama nas costas. E a família? O que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo me perdoou. Olha minhas pernas. Olha a obra que Ele fez. O trabalho é completo. Ele resolveu o problema da minha alma e do meu corpo. Para provar para nós que Ele é o Todo-Poderoso. Que Ele é capaz de perdoar todos os meus e os seus pecados. Se você crer nele. Não adianta. Se aqueles 4 dissessem, nós vamos levar você, vamos colocar você diante do Senhor Jesus Cristo, e ele dissesse, não interessa, eu não tenho interesse, pode me levar, mas não vai fazer nada, não vai acontecer nada, eu vou ficar na minha. Não ia acontecer nada. Dependia da fé dele no Senhor Jesus Cristo. Se você não é salvo ainda, não depende disso de Deus, está dependendo de você. Se você não tem a certeza da sua salvação, não é porque Deus não tem poder para te perdoar. Se você tem medo do arrebatamento e medo da morte, e não tem paz ainda no seu coração, não é porque o Senhor Jesus Cristo não queira fazer isso, é porque você ainda não quis, é porque alguma coisa está barrando, é porque tem um impedimento maior, é porque tem uma força inimiga oprimindo a sua alma, o seu espírito. Quem sabe tentando fechar os seus ouvidos para não ouvir o Evangelho, tentando amarrar as suas pernas para você não caminhar para ouvir a voz de Deus. Deixe o Senhor Jesus Cristo salvar você hoje à noite. Abra o seu coração diante dele. Diga, Senhor, eu estou em pecado. Senhor, a mina alma está paralítica. A alma daquele paralítico estava mais raquítica do que as suas pernas. O Senhor Jesus Cristo foi no problema principal, para depois ir no problema secundário. O seu problema não é saúde, não é dinheiro, não é emprego, não é status, não é fama, diploma, posição, é salvação. A sua necessidade de salvação, o seu problema é o pecado. O Senhor Jesus Cristo fez uma obra completa naquele homem, naquele dia, naquela hora. Ele pode fazer na sua também hoje. Você acredita? Você crê? Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Você quer crer nele hoje? Você quer confiar nele hoje? Você gostaria de que os seus pecados fossem perdoados? Você gostaria de ter paz na sua alma? Você gostaria de ter certeza de salvação? Talvez você diga, mas a minha fé é tão pequena. Ah, se eu tivesse a fé tão grande como eu vejo nos outros. Não tem problema. Se a sua fé é pequena, mas você depositá-la no Senhor Jesus Cristo agora, os seus pecados serão perdoados. E Ele vai fazer um trabalho completo em sua alma, vai lavar você, vai dar força para você. E você vai ter a mesma força, a mesma capacidade que os demais irmãos e as demais irmãs têm para viver a vida cristã em um mundo tão corrompido, um mundo tão mergulhado no pecado. Confie nele hoje. Entregue-se a Ele. Não tenha vergonha. A maior vergonha, o maior sofrimento vai ser para aqueles que ouviram e não creram. A nossa oração, a oração de todos nós, é que você creia hoje à noite. É que você conheça o ex-paralítico lá no céu um dia. Que assim seja. Amém.